tarde, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Que bom, estão bem descansados, né? Hoje, quarta-feira, nós teremos aula de ciências e nós vamos dar continuidade ao assunto falando sobre os animais invertebrados. Na aula passada, nós estudamos sobre os animais vertebrados, ou seja, aqueles animais que possuem uma parte esquelética, né, formada por ossos internos. E hoje nós vamos falar sobre os animais invertebrados. Então, eu convido vocês a pegarem um livro de vocês e abrirem lá na página 139, combinado? Chamamos de invertebrados os animais que não possuem coluna vertebral. O número de animais invertebrados é bem grande. A maioria dos animais invertebrados é ovípara. Eles podem ser encontrados nos mais diferentes ambientes, dentro do solo, na água, na terra e até no corpo de outros animais. Então, assim, como eu já falei na aula anterior, nós estudamos sobre os animais vertebrados, que possuem a coluna vertebral, né? Possuem o esqueleto. Hoje nós vamos falar dos animais invertebrados. E aí nós temos como exemplo animais que vivem, né, na terra, no solo, na água, que são animais que têm uma parte vertebral que não possui osso, como o sapo, né, a lula, o camarão, que vocês vão ver aí. Então, diferente dos animais vertebrados, né, a maioria deles são ovíparos, ou seja, são animais que nascem através dos ovinhos, dos ovos, tá? Cada um desses animais tem uma função própria e realiza um papel importante na natureza. Observe outros animais invertebrados que podem ser encontrados na praia e no fundo do mar. Olha aí, nós temos aí o siri, né, que vive na praia, a lula, o camarão e a estrela do mar, certo? São animais invertebrados, porque não tem a coluna, o osso, né, na parte das suas costinhas, em alguma parte da sua costa. Não possui as costas como os seres humanos, né? Mas aquela coluna. Os vermes, como a lombriga e a solitária, são animais invertebrados que podem causar doenças ao ser humano. É preciso ter cuidado com a água ou alimento que ingerimos, pois podem estar contaminados com os ovos do verme por causa da falta de higiene. Então, é assim. Em muitos casos, os vermes eles surgem na má lavagem dos alimentos, né? Nas carnes que estão cruas, e isso ocasiona doença ao ser humano, né? Causando alguma infecção, barriga inchada, uma diarreia. Por isso é muito importante a higiene dos alimentos e também o cozimento dos alimentos, das carnes que nós vamos ingerir. Eles devem passar por esse processo de higienização, certo? Porque podem causar doenças. Lá na página 140, nós vamos falar sobre a classificação dos animais invertebrados. Para saber a classificação de um animal invertebrado, é preciso levar em consideração apenas a presença ou não de um esqueleto externo e pernas articuladas. Olha aí, ó. Invertebrados com esqueleto externo e pernas articuladas. Vamos lá. Os que apresentam esse esqueleto externo são chamados de antrópodes. Os antrópodes podem ser os insetos, as aracnídeas, tá? Os miriápodes e também os crustáceos. Vamos falar um pouquinho sobre os insetos. Tem um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. A cabeça tem um par de antenas, o tórax geralmente tem um par de asas. Apresentam 6 patas agrupadas em 3 pares. Um exemplo que nós temos são as baratas, né? E as borboletas, elas também são insetos que são insetos invertebrados. Nas aracnídeas,
Nós temos aí os aracnídeos, os escorpiões, as aranhas, tá? E os ácaros, que são os bichinhos que ficam no nosso travesseiro, nos ursinhos de pelúcia, né? Os ácaros na cama, no sofá, por isso também precisa de uma higienização bem feita. Eles são terrestres e apresentam um corpo dividido em cefalotórax, que é formado pela junção da cabeça e do tórax, abdômen e 8 patas. Aí vocês podem observar no livro de vocês a imagem, né, de um escorpião, tá? O tórax colado ao corpo, tá? E a cabeça também. Os miriápodes têm o corpo alongado, sem segmentos, diferenciado entre o tórax e o abdômen. Cabeça distinta de tronco e provida de um par de antenas, como a centopeia e a lagarta. Então, são animais, né? São animais invertebrados miriápodes. E nós temos também os crustáceos, que possuem a respiração braquial e apresentam um exoesqueleto calcário, como o caranguejo, né? Que o caranguejo, ele é um animal invertebrado no qual ele possui essas patinhas, mas na parte inferior dele, né? Ele tem uma parte mais molinha, no qual a defesa dele, as patinhas são as defesas, por dentro, que é aquela carne que nós consumimos, ele é um animal, um crustáceo, né? Que ele tem essa parte esquelética calcária. Os invertebrados com o esqueleto não articulado ou sem esqueleto, vamos lá. Já os que não têm esqueleto ou que têm o esqueleto não articulados podem ser os moluscos, os anelídeos, equinodermos, os vermes, as esponjas e os quinidários. Moluscos. Possui o corpo mole, com ou sem concha calcária. Por exemplo, o caracol, a ostra, tá? Que a ostra tem a concha, no caso da ostra, e o polvo e a lesma, eles não têm a concha. Olha aí na imagem do livro de vocês podem observar. Os anelídeos, sem qualquer tipo de esqueleto, apresentam um corpo mole e alongado e segmentado, por exemplo, os sanguessugas e as minhocas. Os equinodermos têm um esqueleto sobre a pele, como a estrela do mar. Quando nós abrimos a estrela do mar, que possui outra estrelinha por dentro, então essa parte dela inferior, né, é como se fosse a pelezinha dela, né, por dentro. Os vermes, sem qualquer tipo de esqueleto, a designação comum e imprecisa de todos os animais alongados com o corpo mole, por exemplo, a lombriga e a planária, tá? Tá aí a imagem no livro de vocês. As esponjas, sem qualquer tipo de esqueleto, apresentam o corpo com poros e canais e de formas variadas, um exemplo das esponjas do mar. E aí nós temos o quinidário, né? Tem o corpo simétrico na forma de uma medusa, com uma cavidade gastrovascular, boca circundada por tentáculos e organelas urticantes. Podem ser sem esqueleto, como a água-viva, a caravela, a hidra e a anemona do mar, ou com esqueleto, como os corais. Certo? Então, esses são tipos de animais, essas são as classificações dos animais invertebrados. O que são os animais invertebrados? São animais que não possuem a coluna vertebral, que não possuem o osso na sua coluna vertebral, tá bom? Então, nós vamos lá na página 142, onde nós vamos fazer uma atividade proposta. Vamos para a primeira questão. Ligue invertebrado e vertebrado. Vamos descobrir quais são os animais vertebrados e quais são os animais invertebrados. As aves são animais vertebrados ou invertebrados? São animais vertebrados. Então, vocês vão ligar aos animais vertebrados.
Os insetos são invertebrados. Os anfíbios são animais vertebrados. Os crustáceos são animais invertebrados que vivem no mar. Os mamíferos são animais vertebrados. Os répteis, lembram, são animais vertebrados também. E os peixes são animais vertebrados. Muito bem. Segunda questão. Pense e responda. Qual é a principal característica que difere os animais invertebrados dos animais vertebrados? O que nós vamos colocar? A principal característica que difere os animais vertebrados dos animais invertebrados é a ausência da coluna vertebral, tá? Terceira questão. Relacione os animais de acordo com a classificação de cada um deles. Tem aí 1, borboleta, 2, caranguejo, 3, escorpião e 4, caracol. Então, vamos relacionar de acordo com cada um. A borboleta é o quê? A borboleta é um inseto. Então, vocês vão colocar o número 1 de borboleta no número 1 de inseto. Caranguejo é um crustáceo. O escorpião, o que é o escorpião? É um aracnídeo. E o último é um caracol. O caracol é o quê? É um molusco. Então, a ordem dos quadradinhos ficou 4, 3, 2 e 1. Quarta questão. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Vamos lá. Os invertebrados só são encontrados na Terra? Não, é falso. Eles são encontrados aonde? No mar, na terra, em outros lugares. Os insetos aracnídeos e moluscos são grupos de invertebrados? Correto, é verdadeiro. A abelha é um importante animal invertebrado, pois nos fornece mel? Verdadeiro também. As baleias e os golfinhos são os maiores peixes que existem? Falso. A pulga e a barata são insetos que transmitem doença? Verdadeiro, viu? Cuidado aí com os animais que nós temos em casa. Quinta questão. Complete as lacunas. A. Uma das formas de classificar os animais está relacionada à presença ou ausência da coluna vertebral. Vocês vão colocar aí no espaço. B. Nesse sentido, podemos dividi-los em vertebrados e invertebrados. Muito bem. C. Vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral. D. Invertebrados são aqueles que não possuem a coluna vertebral. Sexta questão. O animal a seguir é um crustáceo ou um molusco? Que imagem é essa? É um crustáceo. Muito bem. Justifique a sua resposta. Vamos justificar. Pois ele apresenta um corpo revestido por uma carapaça externa, tá? Sétima questão. Ordene as sílabas e descubra o nome que é dado à criação do bicho da seda, que nós estudamos lá nas aulas anteriores, e o nome do casulo já fabricado pela lagarta. Aí nós estamos com as letras todas embaralhadas, nós iremos desembaralhar as letras para descobrir, né, o nome dessa criação. Primeiro aí tem Ricuratucé e o segundo Salidacri. E a resposta é, no primeiro quadradinho ficou sericultura, né, que é o local onde é fabricado o casulo, e a crisálida, tá? Que é a criação do bicho da seda.
Oitava questão. Na oitava questão, é uma questão pessoal. Ilustre nos espaços abaixo os animais de acordo com a classificação. Aí vocês vão fazer o desenho de os molúsculos, os cnidários, os anelídeos, as esponjas, os equinodermos e os vermes, tá? Vocês podem voltar nas páginas anteriores, observar as imagens e fazer a ilustração, fazer o desenho em cada um desses quadradinhos aqui, certo? Então, meus amores, essa foi nossa aula de ciência de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Mais dúvidas podem perguntar no PV da Tia, certo? Combinado? Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau!